Vamos ao debate, então? Comigo, o advogado e professor de Direito da PUC, Álvaro de Azevedo Gonzaga. Boa tarde. E também o advogado e professor de Direito Constitucional, Ricardo Baronovski. Boa tarde. Boa tarde. A presença dos presidentes do Legislativo e do Judiciário no desfile, aceitando, portanto, o convite do presidente Lula, é um sinal de harmonia entre as instituições, Álvaro? Eu penso que a presença de todos esses poderes nesse momento traz uma tentativa de reaproximação, de fortalecimento e buscando exatamente essa dimensão de que as três funções, do poder, o executivo, legislativo e judiciário, devem caminhar juntas e não precisam pensar de forma igual. Essa é a ideia. Eles são poderes complementares e existe também uma questão muito importante que nós devemos aqui também pensar, que é com relação aos freios e contrapesos. Aliás, estou aqui dividindo a bancada com o Ricardo, é sempre uma alegria, porque é uma pessoa que eu respeito muito e admiro e acho que essa é a grande questão. Não existe aqui uma disputa, mas existe aqui uma necessidade de equilíbrio entre esses poderes. E quando nós falamos de 7 de setembro, nós podemos questionar até a dimensão histórica do que se trata o 7 de setembro, que é a independência do Brasil, de Portugal, após a elevação do Brasil a Reino Unido, de 1815 a 22, o que isso produz quando um português declara a independência de Portugal, implementa o modelo imperial, e nós estamos festejando isso, 151 anos dessa então chamada aí independência. E quando nós vemos os poderes juntos, nós percebemos que existe aí um respeito às dimensões da pátria. Talvez a gente possa fazer uma visão retrospectiva do que foi o ano passado, como você mesmo disse, Muriel, e acho que é importante, não existir a presença das pessoas e transformar esse evento num ato político, que foi o que aconteceu. Foi um ato político ali, eu não sei se vocês se recordam, mas o dístico imbrochável surge daquele momento, Então, me parece que existe verdadeiramente aquilo que se advoga muitas vezes por grupos conservadores, que é a civilidade. Então nós tivemos um desfile, um encontro, um momento cívico e um momento civilizado em que os poderes se reencontraram dentro dessa retomada da democracia na história do Brasil, Ricardo, quero ouvir de você se você concorda também com essa avaliação e se é também uma avaliação de que talvez o presidente Lula não esteja sozinho ao estar naquele palanque acompanhado de diversas autoridades. Olá, Muriel, é um prazer retornar aqui à CNN e principalmente ao lado do grande professor Álvaro, que ficou muito feliz. E é o que se espera dos princípios republicanos, Uma leitura hoje constitucional diz que a impessoalidade deve vigorar e por vezes, e também no ano passado se esquece dessa principiologia. As pessoas que lá estão não é o político A, o político B, o político C, ali estão autoridades, chefes do poder. Temos ali o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente do STF. Não podemos nomear por nomes, não podemos acarretar divisões ideológicas, mas sim tratar com a devida impessoalidade cargos que são chefes do poder. É necessário lembrar que o nosso Constituinte originário, em seu artigo 2º, bem desejou que os poderes fossem não apenas independentes entre si, mas também harmônicos. Sem harmonia na condução do país, não há estabilidade social. Aliás, trata-se de uma chamada cláusula pétrea, ou seja, é um núcleo imodificável da Constituição a separação dos poderes. Então, ao se vislumbrar hoje os três chefes de poder que têm a mesma hierarquia constitucional reunidos, isso nada mais é do que se espera da normalidade, sob pena do país continuar andando de lado. Então é uma leitura constitucional, é o que deve acontecer e principalmente ali está hoje o princípio da impessoalidade. São três figuras que conduzem o país e assim deve ser. Álvaro, na sua avaliação, esse retorno, portanto, do 7 de setembro puramente institucional, faz sentido e é assim que deve ser, como a gente ouvia agora o Baronovski falando há pouco? Seguramente. É o que nós esperamos quando falamos de uma república federativa, quando nós falamos de um Estado democrático de direito, quando nós pensamos nessa paridade que existe entre as funções. Nós não podemos aqui esquecer do que nós passamos e a memória e a verdade ela é necessária na história de um país. Nós tivemos um presidente da República que enfrentava as outras funções e não entendia a necessidade da manutenção destas instituições. Nós tivemos um processo de enfraquecimento institucional brasileiro
produzido pelo chefe do Executivo Nacional. Aqui, hoje, o presidente da República, não me importa quem é a pessoa que exerce a presidência da República, mas sim a figura do presidente da República, para além de convidar, ter a presença destas outras autoridades, mostra que o Brasil vem retomando essa seriedade e essa credibilidade. Eu me recordo que houve um tempo em que se falava muito de risco país, né? Eu talvez deva retomar a ideia do risco político de um país. Eu penso que o 7 de setembro do ano passado houve muita apreensão. O 7 de setembro desse ano há muita tranquilidade com relação ao risco político, a qualquer problema de quebra institucional dentro do nosso país. Nós estamos num momento muito melhor e é possível naturalmente melhorar ainda mais porque é necessário um diálogo entre essas funções, executivo, legislativo e judiciário. Ricardo, e aí por outro lado a gente vê uma tentativa de ressignificar, por exemplo, as cores verde e amarelo, também a bandeira do Brasil. Na sua avaliação, depois do que a gente viu nesse 7 de setembro, isso foi suficiente para pacificar essa questão? Com certeza, Muriel. Na verdade, as cores elas representam instituições. As pessoas passam, mas as instituições ficam. E aí já é uma instituição que tem pelo menos 200 anos ou mais caminhando, né? No sentido de que a impessoalidade não permite que se aproprie de cores, de símbolos. Aliás, a Constituição é muito clara, combinando até crime de responsabilidade, a usurpação indevida de símbolos, cores, gesticulares que representem a República Federativa do Brasil. Ou seja, as três figuras representam um papel muito importante para a estabilidade social. Cada poder hoje tem uma função muito significativa. Legislativo na criação das normas, executivo na administração e o poder judiciário resolvendo as lides. Se cada poder caminha para um lado, imagine, pegando o gancho que o professor Álvaro trouxe, a situação dos investidores. Não é um país seguro, é um país com muita insegurança jurídica, risco Brasil elevado. Lembro que na posse, então, do ministro Fux como presidente da Corte, falou uma das grandes preocupações hoje na tripartição dos poderes é resgatar a autonomia, resgatar também a harmonia entre os poderes para que esse risco país, ou seja, esse risco que os investidores, quando vêm ao Brasil, observem, cada vez se reduza mais. Então, o que hoje ocorre não é uma virtude, mas sim a normalidade que se espera da República Federativa do Brasil. Álvaro, e aí, por outro lado, a gente viu uma espécie aí de competição para ver qual evento tinha mais público. Os bolsonaristas, por exemplo, apontando que o evento estaria esvaziado. Quero a sua avaliação sobre esse evento de hoje. Vocês estão trazendo muito a característica da normalização, da normalidade de volta, portanto, ao 7 de setembro. Quero te ouvir especificamente sobre isso e ao fato de que realmente o público era menor se a gente comparar, por exemplo, com grandes manifestações que aconteceram no ano passado, em 7 de setembro. De alguma maneira, também é importante perceber que existe não uma ressaca, mas também pautas necessárias de serem lembradas e festejadas ao longo do ano. Por exemplo, quando nós falamos da abolição da escravatura, seja ela como foi, ou seja lá isso o que for, é uma data a ser lembrada e rememorada, não festejada. E isso trouxe diversas pessoas para o debate. O debate no 7 de setembro também remonta qual independência nós temos no nosso Brasil nos dias de hoje, e também esse debate é necessário. Agora, essa questão numérica, ela é verificada no processo eleitoral, e ano passado nós tivemos um tensionamento muito grande. Tanto é que no dia 7 de setembro nós tivemos manifestações em outras áreas que não as áreas chamadas bolsonaristas, se assim é possível dizer, e eu penso que não é esse o caminho, não é de ficar contabilizando se enche uma rua, se não enche uma rua, o que significa, mas sim o que representa. O chefe do executivo, escolhido pela população brasileira, encontra-se no dia 7 de setembro para retomar as cores da bandeira. É exatamente isso que o Ricardo diz e é o que esse governo vem buscando reconstruir, porque as cores da bandeira, muitos ensinam dessa maneira, embora exista uma divergência, o verde da mata, o amarelo do ouro, o azul que seria aí das águas e esse branco que seria dos ares. Nós estamos aí com um verdadeiro problema nas matas, nós temos ainda muito a enfrentar a respeito do garimpo, nós temos uma poluição indiscriminada das águas e também uma poluição dos ares. Ou seja, existem grandes desafios para esse governo e eu penso que é sobre esses desafios que nós devemos nos debruçar e verdadeiramente debater, e não um numérico de pessoas em uma arquibancada. Até porque existem pessoas que discordam da comemoração do 7 de setembro e apoiam o chefe do Executivo Nacional atual. Ricardo, quero te ouvir também sobre essa avaliação aí de comparação entre quem
conseguiu lotar mais esse espaço no dia do 7 de setembro. Fato curioso, Muriel, no dia 7 de setembro do ano passado eu se encontrava também aqui nessa bancada e eu lembro que a Paulista estava cheia, a República também estava cheia e eu estava preocupado como é que eu chegaria até aqui. Então tinham duas massas compondo manifestações antagônicas com risco de colisão. Se a gente se recordar daquela pesquisa da FGV do ano passado, 90% dos posts em redes sociais estavam divididos entre Bolsonaro e Lula. Eu não sei se isso é bom para o país. Essa divisão ideológica acarreta um grande risco, né? A estabilidade social, principalmente a estabilidade econômica do país, é uma corda onde dois lados puxam cada um por um lado sequer. Então, quando se vê em questão de números, nem sempre isso é bom. Significa que o país muitas vezes está dividido e não é isso que o Constituinte desejava quando prega, por exemplo, a harmonia social, a solidariedade entre as pessoas e principalmente a coordenação entre as regiões do país. Hoje, quando se vê então a ausência dessa divisão ideológica, talvez o país esteja rumando adiante. Muito bem, Álvaro de Azevedo Gonçaga e Ricardo Baronovski, obrigada aos dois, viu, pela participação aqui na CNN nesse grande debate desta quinta-feira. Obrigada e uma boa quinta, bom feriado para vocês.